Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os demais vereadores aqui nessa casa, cumprimentar todas as autoridades, fazer um cumprimento especial aos servidores. Dizer que esse projeto é um projeto que a gente estudou bastante. Eu entendo a posição de cada vereador aqui nessa casa, que tem alguns projetos que o vereador Mazzucci, por exemplo, ele leu um resumo do Pitoco ali, falando da incondicionalidade, leu a matéria do Pitoco. Então, eu, no dia 1º de janeiro de 2017, quando eu assumi como vereador aqui nessa casa, na verdade, quando eu era para assumir, eu estava pensando em não assumir por causa do meu trabalho. Mas falando com o juiz ali fora, o doutor Marcelo Carneval, falou: Madrilson, o povo confiou em você para você estar de vereador, bom você ficar nessa casa e fazer a tua parte. Aí, nesse dia que a gente assumiu, teve um juramento aqui nessa Casa de Lei, onde era para todos os vereadores seguir a Constituição, seguir as leis do município e seguir os parâmetros legais das leis. Muitos anos que eu trabalhei na Polícia Militar, devido ao meu trabalho, acredito que teve muitos policiais que entraram novo e acreditavam que eu entrei na época da polícia da 5ª série, que eles escolhiam os policiais pelo perfil que não tinha estudo. Mas eu sou formado em História, me formei em 2003 na Unipar, inclusive fui aluno do professor Fausto. E a gente, quando começa a estudar História, a gente começa a estudar os princípios. E, lógico, que todas as faculdades, todos os cursos superiores, a gente sempre vai aprimorando. Então, todos os projetos que vêm para essa Casa de Lei, eu sempre procuro estudar, ver a legalidade e a inconstitucionalidade. Então, nesse projeto, no primeiro momento que chegou, a gente começou a procurar qual que seriam os procedimentos adequados do Executivo. Aí a gente vai na Constituição, no artigo 169, onde primeiro fala que teria que tirar 20% dos servidores comissionados nomeados. E aí eu me pergunto, quantos desses foi retirado? E esses cargos nomeados, o salário todo é de diretor, que é 6, 7 mil, e vai indo, assim por diante. Aí tem os casos dos servidores comissionados e com gratificação, que poderia ter diminuído. Eu, no começo do ano, já fiz uma fala e citei alguns nomes de alguns servidores que têm o concurso de gari e ganham um salário X, que é 1.700 e pouco pelo tempo de serviço, e mais 2.000 de gratificação, e assim por diante. Se for ficar procurando, a gente não vai ver a imensidão de pessoas que ganham. Aí a gente foi estudar o caso da terceirização. Terceirização, na verdade, se for seguir o que manda a lei, o pessoal que já estão no concurso de zelador, que é o caso, não vão ter percas assim significativas. E daí, quando eu falei aqui, por que não vão ter perca? Porque vocês não têm muito o que perder também, não tem nada o que perder. Outra situação, que por mais que vocês estão aqui, às vezes até os próprios servidores que são da área mesma área da zeladoria, só que estão em outras funções, que tem aquele adicional de periculosidade ou algum outro adicional, eles também estão torcendo para que tenha terceirização. E aí você vê o lado do Executivo quando vem explicar, por isso que eu não sou contra e não vou ficar fazendo demagogia e jogando os funcionários contra os vereadores. Porque quando a Prefeitura Executiva explica que faz um contrato, que inclusive esse contrato dessa firma que faliu aqui, que não foi nessa gestão, porque na lei federal, Lei 8.066 de 93, no artigo 56, as firmas que participam de licitação têm que ter um calção. Aí não teria acontecido o que aconteceu com esses funcionários que estavam terceirizados, ficaram desempregados. Bem no fim, a Prefeitura que teve que resolver esse problema. Então, o meu voto, e eu acho que cada um tem que votar conforme a consciência, eu vou votar conforme diz a Constituição, que primeiro o prefeito teria que vir demonstrar às pessoas que ele cortou, que é os cargos de comissão, as gratificação, depois acabando com os funcionários que estão em estágio probatório. E só para encerrar, esse ano a gente fez não lembro agora de cabeça o projeto, que a gente votou um projeto onde autoriza a Executiva a contratar 500 e poucos funcionários para a área de saúde. Teve mais um projeto que a gente votou, que era para ser chamado 50 guarda municipal, a gente aumentou para mais 20, e tudo isso vai acarretando. Então, está faltando a questão de gestão, porque índice previdenciário e mais um detalhe, pelo TRE, essas firmas terceirizadas também vai contar no índice previdenciário. Então, o meu voto é contrário a esse projeto. Eu acho que cada vereador tem que votar conforme a sua consciência e sua condição, seu pensamento. Então, nesse caso, já deixo declarado, como já tinha declarado desde o início que estudei, que eu vou votar com os servidores públicos.
Peço a palavra. Peço a palavra, presidente. Vamos à votação, senhores. Proceda à votação nominal, senhor primeiro secretário. Como vota a vereadora Alessio Spínola? Favorável. Cabral. Contra. Carlinhos Oliveira. Contrário. Celso Dalmolin. Favorável. Damasceno Júnior. Doutor Boca Santa. Contra. Fernando Halberger. Favorável. Rafael Brugnerotto. Favorável. Como vota vereador Damasceno Júnior? Favorável. Continua a votação, senhor primeiro secretário. Continua a votação, senhor primeiro secretário. Vereador Josué de Souza. A favor. Desculpa, vereador, não entendi. A favor. Vereador Mauro Seibert. Favorável. Mazzucci. Favorável. Misael Júnior. A favor. Olavo Santos, contrário. Parra. A favor. Paulo Porto. Contrário. Pedro Sampaio. Contrário. Policial Madril. Contrário. Rômulo Quintino. Favorável. Serginho Ribeiro. Contrário. Valdecir Alcântara. Favorável. Senhor presidente, 12 votos favoráveis e 8 votos contrários. Com 12 votos favoráveis e 8 votos contrários, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 128 de 2018.